como que eu vou esperar, né, que esse jovem tenha resiliência, que esse jovem tenha proatividade e ainda por cima almeje, sobreviva ao corporativo e almeje liderar. Que liderança é uma coisa muito nobre, né? Não é sobre mandar nas pessoas, né? É, na verdade, você conseguir ajudar as pessoas. A liderança é o contrário de mandar, é servir. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TalkCast, que é o podcast do canal Papo de Consultor. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que na verdade é uma pergunta. A liderança começa em casa? E aí a gente vai falar sobre alguns assuntos aqui para você tentar entender como é que você pode tirar o melhor do seu filho para ele se tornar um profissional de ponta no futuro. Para conversar comigo, eu trouxe um cara que é sempre um papo muito bom, já esteve aqui com a gente. Eu vou apresentar um pouquinho dele para vocês, porque ele está também com uma plataforma muito interessante que ele vai falar um pouquinho sobre ela aqui, vocês vão gostar muito. Ele é engenheiro, professor, empreendedor e possui experiência no setor público e privado, liderando equipes e projetos de inovação. Ele atualmente é coordenador do curso de Engenharia de Produção em uma instituição de ensino de âmbito nacional. E ele também é fundador da plataforma que eu falei, a That School, que é uma plataforma de autoconhecimento e orientação de carreiras para jovens. Pompílio Reis, senhoras e senhores. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, Pedro. Só essa introdução aí já vale o aceite e é bom para a gente relembrar o que a gente tem feito, né? E por que a gente tem investido tempo. E obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. Estou aqui para tentar ajudar um pouco a gente construir a argumentação, trocar ideia e talvez construir alguns caminhos para que a gente consiga, de fato, né, desenvolver líderes de uma próxima geração. Não, e é verdade, cara, porque assim, a gente sabe que a liderança ela está em escassez. Na verdade, sempre teve, né? É uma coisa que até lógica, né? Nem todo mundo nasceu para líder, nem todo mundo quer ser líder, mas parece que ultimamente, por causa de tudo que eu acho que essas novas gerações viram, os pais e tudo até o que o mundo tem dito, visto aquelas pessoas que lideraram, que elas meio que arrebentaram a própria vida, né? Que elas muitas vezes foram bem-sucedidas profissionalmente, mas pessoalmente a vida delas é destruída. As novas gerações já não estão querendo mais liderar. E eu acho que a gente também tem que fazer esse papel de mostrar para elas que liderança é uma coisa muito nobre. Né? Não é sobre mandar nas pessoas, né? Na verdade, você conseguir ajudar as pessoas. A liderança é o contrário de mandar, é servir, né? Então, acho que a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, desde lá das fases embrionárias da formação, né? Porque a gente vai puxar um pouco mais para a educação aqui, né? Com certeza. Aí a gente pode começar falando sobre isso. A gente pode começar, inclusive, falando sobre essa questão da educação, né? Que mudou muito, com tecnologia, com tudo mais, mas a gente consegue ver que a educação ela está tentando se ajeitar um pouco assim nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né, cara? Porque a gente viveu aquela educação, não vou dizer mais clássica, mas mais tradicional, né? Eu e você, e olha que nós somos millennials, né? Mas a gente tinha ainda a educação que era muito parecida com a dos nossos pais, né? E uma diferença bem grande até. Só que essa galera, a gente está sempre se perguntando isso. Será que esse jeito de educar é o melhor? O que você acha? Assim, acho que primeiro vale um disclaimer aqui do que a gente vai falar, a gente vai colocar, vai tecer muitas opiniões, né? E ninguém tem a resposta exatamente... Ninguém tem a resposta exatamente... O professor gosta de falar alto, né? De impor a voz. Ninguém tem exatamente a resposta para muitas das perguntas que a gente vai falar aqui. Tudo opinião. Mas eu acho que sim, a gente está vendo um movimento de escolas, tá? Tanto que fora do Brasil, no Brasil também, de escolas que hoje a gente fala que são escolas mais nichadas, que tentam introduzir alguns aspectos que eu acho que essa visão talvez mais tradicional não privilegiava, tá? Talvez, porque também é muito difícil a gente pensar na educação. A gente não vai pensar uma educação de hoje, né,
para uma pessoa que tem 40 anos. A gente está pensando numa educação de hoje, uma pessoa que tem, né, um jovem que está entrando na escola muito cedo, e aí tem 10, 12, 14 anos, está começando a formar ali o caráter, né, de certa forma, e começar a olhar mercado. Então, a gente tem muitos desafios. Eu estava vendo hoje, inclusive, um evento do SESI, né, de IA na educação, e a gente fica vendo, cara, como que a educação é complexa, né? Ao mesmo tempo que a gente está falando de introdução da IA na educação e o mundo todo está experimentando novas formas de colocar a IA na educação. Essa é a palavra. A gente está discutindo também aqui infraestrutura, né? Então, assim, é nesse meio que a gente tem que experimentar um monte de coisa. E realmente as maiores experimentações, elas acontecem no setor privado. Então, ainda também tem isso, né? Mas, só para falar que acho que majoritariamente no Brasil a gente forma para prova. Porque querendo ou não, aí vem a expectativa, eu acho, talvez dos pais, aí o que você falou, né? Expectativas dos pais, dos filhos serem aprovados em vestibulares. Né? Por mais que os vestibulares também de muitos cursos estejam sendo mais acessíveis à entrada, né? Também a gente vai falar disso, mas eu acho que a aprovação ainda dita o conceito de uma escola, tá? Bem como os caminhos que ela vai percorrer para formar aquele jovem para ser aprovado, né? Então, eu acho que assim, a escola, vamos dizer, tem propósito de formação, né? Para a prova e para ser humano, né? Enquanto ser humano. Acho que isso ainda funciona legal, né? Ou ainda não, acho que isso funciona legal. E a informação, acho que para ser humano, do ponto de vista de valores, né? Enfim, isso eu acho que a educação do passado traz de virtude, tá? Né? Porque era natural da gente, dos nossos pais, a questão da valorização do professor, né? O professor enquanto mestre, a escuta. Mas, logicamente, que a gente também tinha excessos, né? Sim. Então, era uma educação talvez um pouco mais autoritária, enfim. Mas talvez enquanto formação de ser humano tenha funcionado em partes. Tenha funcionado. E para a prova hoje, dos últimos, sei lá, talvez 20 anos para cá, né? A gente focou muito em aprovação. Né? Foi muito. Aí aprovação, dado também a importância hoje dos cursinhos pré-vestibulares, por exemplo, né? Que estão muito em alta ainda, né? Para muitos cursos. Só que então a gente forma ser humano e forma para aprovação. Só que o mercado de trabalho está um pouco além, né? E aí que é onde, por exemplo, a gente vai liderar, enfim. Aí eu acho que é um segundo passo. E esse passo, a grande maioria das escolas, acho que não se preocupa, né? Mas talvez... Porque também assim, Pedro, você ter que tirar... Né? A gente é muito conteudista no Brasil, né? Então, se você for ver outros países, sei lá, tipo Estados Unidos, Canadá, Austrália, os componentes curriculares por exemplo, do ensino básico, da educação básica, são muito menores do que os nossos. Então, a gente tem muito conteúdo. Por mais que a BNCC seja hoje organizada por competência, enfim, a gente tem muito conteúdo. Então, tirar a hora de conteúdo para trabalhar, por exemplo, comunicação, negociação, projeto. E aí, quando eu falo de turma de 30, de 40, quando eu falo de um jovem também que é muito imediatista, é um cenário hiper caótico. Então, só para retomar onde eu comecei, eu acho que tem muitas escolas já vendo isso, tá? Também, são muitas coisas que eu vou puxando, depois você vai me cortando. Não, tranquilo. Acho que a questão também de talvez uma menor valorização do que a gente concebia como educação de qualidade unicamente, por exemplo, as instituições públicas, e que ali realmente para passar por ter menos a concorrência é muito maior e acaba selecionando, e aí realmente ela não tem que estudar mais. Como isso de alguma maneira vem sendo relativizado por inúmeros fatores, eu acho que isso está abrindo espaço principalmente para as escolas nichadas, e aí são escolas também que em contrapartida são mais caras, porque elas abrem mão, por exemplo, de conteúdo, ou então trabalham em contraturno, ou trabalham para colocar competências, de fato, né? Comportamento, e aí instigar mesmo o aluno a se desafiar. Só que isso exige também mais capacitação do professor. Então, assim, eu acho que tem crescido, tá? Eu acompanho isso, eu gosto de acompanhar esses movimentos. Tem crescido o número de escolas que têm mirado para esse lado. Só que, frente ao que a gente tem de universo de Brasil, eu acho que ainda é muito pouco. Muito pouco, né? Acho que ainda é muito pouco.
E se você for ver, você estava falando, eu tô lembrando aqui, porque de fato tem esse nicho assim, às vezes é até gozado, né? Porque tem muita escola que eu tenho visto que está focando muito na questão do idioma, né? Bilíngue, Total. né? Então é praticamente a gente falando assim, eu tô te formando para você ir embora daqui, né? É meio louco isso, né? É muito louco, cara, porque você tá já pensando na pessoa que o futuro dela não é aqui. Talvez, assim, essa seja uma confissão meio que interna dos pais de que, tipo assim, esse país não tem mais jeito, então E é uma eu visão... vou te preparar para outro lugar. Hoje Entendeu? virou quase com um requisito, Sim. né? Acho que os pais se sentem um pouco preocupados se a escola, por exemplo, não é uma escola bilíngue ou é uma escola que tem inglês em sua formação. Mas, por outro lado, é um pouco atrasado, é um diferencial atrasado. Você sente um pouco isso? É um diferencial, mas é um diferencial atrasado. Sinto. Então, assim, de verdade, eu não sei se acho que se até os pais fossem avaliar a quantidade de oportunidades, por exemplo, de vida que eles perderam por não ter o inglês fluente, por exemplo. Versus a quantidade de oportunidades que a gente pode não ter aproveitado por não ter desenvolvido, por exemplo, a coragem. Exatamente. Entendeu? E eu falo por mim, então a coragem, o arriscar, o, por exemplo, conhecer de fundamentos e de engenharia financeira, né? De engenharia não, de educação financeira. Educação financeira, Então, acho que se colocar na balança, eu tenho muito mais oportunidades nesse outro campo que necessariamente no bilíngue. Sim. Entendeu? Até porque a própria tecnologia hoje, caramba, relativiza cara, muito nesse mais. Nesse ponto, Total. ela vai dominar esse negócio. Porque Total. assim, você pode estar aqui com seu smartphone na mão, você falando com um chinês em tradução simultânea. A gente já viu pessoas fazendo vídeo uma com as outras, uma falando português, a outra falando outro idioma, e elas se comunicando. Não, e com IA, então, naturalmente. a velocidade vai ser cada vez mais imperceptível. Com certeza. E é claro que a gente entende que a pessoa precisa realmente saber. Não? A gente não está falando que o conhecimento de outro idioma deve ser negligenciado. Mas realmente parece uma coisa muito dos anos 90 esse negócio. Muito. E uma coisa até meio que... Talvez o que esteja por trás disso é uma elitização mesmo de tirar as pessoas daqui. Pode assim, ser. ó, isso aqui não funciona mais. Te preparar para outros áreas aqui. Te preparar para outra coisa, entendeu? Então, acho que nesse ponto, esses nichos de idiomas, vamos dizer assim, eles não estão formando muito... É mais do mesmo, só que com... Então, acho que do ponto de vista, né, de diferencial competitivo, né, a gente que é da estratégia, que pensa enquanto negócio, é uma bandeira um pouco cafona, assim, né? Não que não seja importante, como você bem disse, e a gente não está aqui para falar isso, mas é o que você falou, eu tô trazendo como algo inovador, trazendo como um selo, algo que de fato tem um pouco menos de relevância, bem menos relevância, por exemplo, do que outras habilidades, ou enfim, e do que também já tinha um tempo atrás. Né? Então a gente está falando basicamente o seguinte: o cursinho que na nossa idade era ultra relevante de inglês, o CNA, enfim, qualquer outra bandeira dessa, eu estou trazendo e jogando dentro da escola. Sim. Olha que diferencial. Entendeu? Olha que diferencial. Se antes, beleza, eu pagava mais 200 para o meu filho fazer um cursinho de inglês, por exemplo, o diferencial é que agora eu estou trazendo isso para dentro da escola. Então, é um pouco esquisito. E o pior é a escola que é bilíngue e o cara ainda tem que fazer, a criança ainda tem que fazer o curso fora. Que eu acho que tem muita chance, possível, né? É bem possível. Porque aí quando um outro aluno com maior desenvoltura e facilidade estiver, por exemplo, no inglês fora, o pai dessa outra criança fala: calma aí, meu filho faz um bilíngue e não tá tão... Vai lá também. Então, eu acho que se a gente conseguisse colocar no papel, né, esse comparativo de oportunidade na vida em relação a competências de fato, e aí muito delas comportamentais versus, por exemplo, o idioma, eu acho que a grande bandeira das escolas de diferencial competitivo seria esse outro lado. E como a gente está falando de nicho, são. Sim, né? sim. Não, e até a gente fazendo uma autorreflexão assim, né? A gente sabe que a nossa geração ela é um pouco mais protetora dos filhos, assim,
do que as gerações anteriores. Até dos nossos próprios pais. Quantas vezes você não ficou sozinho em casa, assim, com 9, 8 anos, 10 anos? Se você for falar isso para um pai hoje, ele acha inadmissível. É inconcebível, inconcebível. E a gente ficava. Eu ficava. Cara, eu lembro que eu ia à praia para surfar sozinho com 10 anos. À tarde. Não tinha ninguém na praia, só eu. Eu sei. Então, assim, hoje é inconcebível Total. um negócio desse. Você sair de bicicleta na rua, como a gente fazia na praia. Cara, não dá para fazer isso. Então, sabendo disso, eu acho que, de certa forma, os pais estão tentando blindar, assim, e formar as crianças para o máximo que ele pode ter. Perfeito. Só que quando ele chega no mercado de trabalho, tudo aquilo que ela pensou que poderia ser a vida dele, não é, porque ele vai pegar um colega de trabalho, né? Vamos falar o termo certo, escroto, um chefe escroto, ele vai pegar isso tudo. E aí como é que ele reage àquele negócio? Se ele sempre teve aquela vida controlada sempre no seio materno, né? Como é que o cara faz? E aí ele não tem casca, aquela famosa casca que a gente fala, né? Ele não tem como reagir o negócio. E eles ficam muito, eu já tenho visto isso, né? Eles ficam muito sem saber o que fazer, tristes. Porque eles começam a se sentir num mundo que, né, eles não pertencem. Ele não é aquilo tudo que falou que ele era, entendeu? Então, formar-se assim, nas competências, como você tinha falado, assim, em virtudes mesmo, realmente é algo muito mais sustentável do que a gente falar de coisa bilíngue, né? Muito mais complicado, muito mais complexo. Com certeza. Requer, eu acho que uma outra direção, né, do ponto de vista de propósito enquanto escola, total, mas que nos parece ser muito mais, não garantidora, mas que cria muito mais chance de você conseguir, de fato, prosperar enquanto mercado de trabalho. E principalmente, que é muito difícil quando a gente fala de mercado de trabalho também, né? A visão dos nossos pais de mercado de trabalho era uma, que não necessariamente se consolidou para a gente, mas muito próximo, tá? A nossa visão de mercado, que a gente está no mercado hoje, é uma, só que para os nossos filhos, possivelmente a diferença vai ser maior. Não, e quando a gente começou era diferente. Era. A gente, Total. começou de um jeito e agora a gente está falando que ela é outra. Total. Teve uma mudança aí, Total. Né? Então, talvez até essa dificuldade, que é natural, né, dos pais entenderem o que os filhos vão enfrentar, eu acho que também deixa a situação ainda mais sem controle. E aí, pelo outro lado, o pai, de fato, quer tentar contornar o máximo possível, preparando em todas as vertentes. Eu acho que é isso, cara. E é lógico que aqui a gente não está nem fazendo nenhum julgamento, né? A gente só tá identificando só, né? E trazendo para a questão corporativa, que é o que a gente está falando aqui. Porque é um ambiente insalubre. Não insalubre igual a época dos nossos pais e avós, que era físico. Um ambiente insalubre físico. Né? O cara perdia o dedo, perdia a mão, né? Ficava surdo. Agora, de forma relacional, é insalubre. Exatamente, ele é insalubre mentalmente, assim, né? E pode ser de todas as formas. Às vezes você pega um líder que eu acho particularmente que é o pior líder que tem, que é aquele que ele não grita, ele não se estressa, mas ele vai te minando e ele silenciosamente ele vai acabando com a sua motivação, com a sua confiança. Esse líder, para mim, é o pior. Com certeza. Eu prefiro, nesse ponto, não que esse seja o certo, né? o arquétipo que a gente gostaria, mas eu prefiro o cara que grita, inclusive. O enérgico ali. Que não é bom também, mas ele pelo menos solta tudo que ele tem. O jogo tá às claras. O jogo tá às claras, entendeu? E aí você se adapta ou não. Mas o silencioso, ele vai, né, te minando. Então, quando a gente percebe esse ambiente insalubre, a gente que está muito ali dentro, né? E os pais que muitas vezes não vivem isso, porque tem muito pai, a gente está falando aqui dentro de uma bolha, Total. Porque a gente domina isso aqui, a gente está dentro das organizações. Mas tem muito pai que, cara, ele está dentro de um escritório de advocacia,
às vezes ele está num comércio que é uma experiência que é um negócio muito menor. Total. Então chega a ser um negócio até paradoxal. Eu quero preparar meu filho para o mundo, porém eu não consigo refletir esse mundo complexo das grandes organizações para ele. E é muito difícil a gente conseguir fazer isso mesmo. Então, muito difícil. Eu acho que esse é o grande desafio do pai e das escolas também, né? A gente tem, né, um comportamento dos jovens, né, e as pesquisas têm mostrado isso, que esse jovem ele quer muito empreender, né? Então, com essa questão não da demonização, mas talvez da desvalorização, de fato, a importância da universidade, né? Tem crescido o movimento do desinteresse, os números, de certa forma, também mostram isso, né? Tirando a entrada do à distância, né? No presencial, a gente vê que esses números já refletem isso. Muito depois da pandemia, muito por conta, né, também de um movimento de internet que mostra também que existem outros caminhos, mas não com aquela facilidade, com aquela abundância que ali é mostrado. Mas, de fato, a gente tem esse desinteresse e tem o interesse pela inovação, pelo empreendedorismo, né, de certa forma, de abrir negócio. E aí, só que não, nesse caminho, apesar de ser uma outra conjuntura, que a gente está falando, não é o corporativo, mas se, por exemplo, você é um profissional de sucesso hoje na área de saúde, ou enfim, eu vou ter que abrir uma clínica, né? Exatamente. E aí eu vou ter outras pessoas que vão trabalhar ou comigo, ou para mim, ou me ajudando, eu vou ter que abrir uma clínica. E também, nesse sentido, eu vou ter que ser líder também. Exatamente. Né? Eu tenho que liderar também. Então, lógico, é um outro contexto, tá? É um outro contexto, porque nem todo mundo vai trabalhar em indústria, né? Nem todo mundo vai trabalhar em empresa que tem X níveis hierárquicos, enfim. É um outro contexto, mas que eu acho que atualmente também tem exigido, tá, bastante deste tipo de competência. Sim. Né? Porque viraram negócios também, né? Dificilmente a gente olhava para trás quando a gente ia no oftalmologista, ou enfim, a gente não via aquilo como um negócio. Como um negócio, né? não, eu ia numa sala comercial, Sim. mas agora não. Agora, para eu ter algum tipo de talvez mais chance enquanto profissional autônomo, eu tenho que pensar aquilo enquanto brand de marca, eu tenho que pensar enquanto funcionário, eu tenho que pensar... E aí a liderança também volta à tona, né? Exatamente. E eu acho que a gente também não prepara para isso, também. Muito porque os cursos que a saúde faz, ou enfim, que essas áreas, nem tem nada que verse próximo disso. Sim. Né? E aí, voltando para o ambiente corporativo, aí eu acho que fica muito mais complicado. Né? Muito mais complicado, porque... a gente não tem como... Porque, mais uma vez, a gente está falando para a geração atual. Né? Um tomador de decisão, hoje é que eu falo muito com os alunos, um tomador de decisão hoje numa empresa de contratação, né, dentro de uma empresa, esse cara tem provavelmente mais de 30 anos. Né? Sim, sim. 40 talvez seja a média ali. Sim, né? Os millennials hoje são a maioria das lideranças. Total. E aí, a gente já tem um choque geracional que é muito claro. Sim. De gerações que são muito diferentes. Então... eu tenho a cabeça hoje de quem está contratando, por exemplo, ou quem está formando e decidindo nas empresas, e a expectativa de quem está entrando no mercado de trabalho. Né? Então, e eu falo com os alunos também, não tem o certo e errado. Sim. Não é que você espera alguma coisa que a empresa não está te ofertando, que você está errado. Sim. Só que quem contrata, nesse caso, tem o poder de fazer com que você entre naquele universo. Sim. Então, como que a gente vai conseguir diminuir essas arestas de maneira que quem está contratando ou decidindo entenda que essa geração agora tem suas peculiaridades, Sim. que são claras, como a gente falou, é uma geração que se frustra com mais facilidade. Muito a gente não está mais. falando mal, isso que eu sempre falo muito Não. claro. Eu estou falando que os estudos mostram, as pesquisas mostram, né? Se frustra com mais facilidade. E a gente vê, né? Perfeito. A gente acompanha isso diariamente. É uma geração menos resiliente, né? Nossos pais tomaram pancada no trabalho por 30, 40 anos, mesmo assim, amavam as empresas. Sim. Não somente as pessoas, mas amavam as empresas, deram a vida lá, mas tomando pancada. Um jovem hoje não vai tomar pancada por 2 anos e ficar numa empresa. Esquece. A relativização, né, da importância do vínculo, a gente sabe que é outra. Então, como que eu vou esperar, né, que esse jovem tenha resiliência, que esse jovem tenha proatividade e ainda por cima almeje, sobreviva ao corporativo e almeje liderar, né? Sim. Porque também,
querendo ou não, liderança, por mais que liderança seja para o outro ajudar, mas tem uma carga Enorme. excessiva, né? Natural de liderar, mas tem uma carga de responsabilidade maior. Você também passa a ser responsável pelas pessoas. Uma carga emocional. Você Muito tem um maior. time que está trazendo para você, né? E uma carga de decisão. O líder, ele decide, né? Então, esses 3 aspectos que a gente falou, para essa geração atual, hoje, pelo que a gente vê, pesquisa mostra, tudo, né? É mais difícil deles digerirem essa responsabilidade, esse pacote. Então, beleza, liderar é uma dádiva, enfim, do ponto de vista de você contribuir para o crescimento da empresa, você contribuir para a geração de valor, né, de alcançar mais pessoas, né? Significa que se você foi líder, porque você, teoricamente, já passou por aquilo ali, e agora você precisa que mais pessoas também ascendam, enfim. Então, isso é muito interessante. Se você fazer parte do crescimento dos colaboradores da sua empresa, isso é muito interessante, né? Você tá fazendo parte do quê? Da valorização dele, da carreira dele, dele também receber mais, melhorar salário, melhorar a vida na casa dele. Isso é ótimo. Só que, por outro lado, o pacote, o fardo é pesado. Sim. E aí, como... E a recompensa, uma é essa, que ela é mais intangível e que talvez tenha menos importância para o jovem. Sim. Para os nossos pais, por exemplo, tinha muita importância, Muito. porque dentro de casa ele sabia como é que era, ele sabia o quanto ele... Isso para o jovem talvez tenha menos importância. A importância salarial a gente já percebeu que também tem menos relevância. Então, qual que de fato é o benefício mais tangível ali de você bancar uma liderança para essa geração? O que mais que eles estão vendo enquanto líderes que vai encher os olhos? Sim. Não sei. Agora, você falando isso, eu tenho uma dúvida que eu penso cá com os meus botões, que talvez a gente esteja também analisando essa geração no momento atual dela. Ou seja, será que esta geração que está entrando no mercado de trabalho hoje, daqui a 15 anos, ela já não vai ter a cabeça certa para liderar? Porque quando a gente era entrante no mercado também, eu ouvia que os millennials, eles eram difíceis de liderar. Total. Rebeldes, um pouco rebeldes. Rebeldes. Né? Eles não gostavam de hierarquia. E, coincidentemente, eu tenho ouvido muito isso da geração Z. Perfeito. Tem se repetido, Só que, quando a gente olha hoje para os millennials, eles são... boa parte das lideranças que existem nas organizações são formadas por millennials, né? Porque eles dominaram, né? Por questão total aqui de entrada de mercado mesmo, né? Passou o tempo. Então eu tenho um certo receio se a gente também não está olhando, está se antecipando demais o diagnóstico dessa geração, ou se as gerações, né? Claro que existe, de fato, uma diferença comportamental, cultural de cada tempo, mas eu fico, às vezes, pensando que as gerações podem ter uma curva parecida com o ciclo de vida de um produto. Entendi. Em que no início, o meio e o fim, ela é tudo igual. Entendi. E por alguns momentos, de novo, pelos tempos diferentes, vai ter suas diferenças, mas é quase que natural que você... realmente não amadureça no chifretado começo. ali, né? É como se cada um tivesse com um time entendeu? Exato. Exatamente. Cada geração tá... Aí a maturidade, por exemplo, que hoje a gente, teoricamente, millennial, alcançou, ao mesmo tempo, no ponto temporal, eu estou convivendo talvez ele com crescimento, né? Sim. Da geração anterior, né? Sim. O que me parece é que, assim, a curva é sempre igual. Mas só que ela era chegada um pouquinho mais aqui para o início. Porque a gente estava falando de uma época que não tinha problema você, desde criança, trabalhar. Então, o trabalho em si, de fato, ele te amadurece muito. Total. Né? E eu acho que hoje o fato de as pessoas não poderem trabalhar, né? O jovem aprendiz, eu acho que ele começa com 16, né? Eu acho que com 15, 16, mas mais ou menos isso. Você chega a 14 ou 16. Mas antes, a galera começava a trabalhar com 8 anos. Né? Ele era não tinha o conceito nem de criança, né? Era um adulto pequeno. Então, eu acho que por causa disso. Então, dessa forma, a gente pode analisar que o próprio conforto que a gente gerou
levou eles Eu acho, né? a amadurecerem mais tarde. Será que não é por aí? Acho que pode ser. Isso acho que não tem como, de fato, saber. Mas eu acho que é um pouco mais difícil do que isso. Eu acho que as mudanças foram mais significativas. Entendeu? Eu acho que talvez essa curva do ciclo de vida do produto, ela tenha... Ou talvez a gente tenha introduzido mais fases, ou a gente tenha achatado mais ela. Então, eu acho que talvez a gente introduziu mais fases e achatou essa curva. Eu acho que a gente não tinha... E talvez eu tenho medo de ser muito reducionista no argumento, mas eu acho que a gente não tinha... A gente não tinha na nossa realidade... A gente não considerava rede social. Sim. Primeiro. Sim. Competir com uma rede social hoje, do ponto de vista para o jovem, de formação de opinião, tá? De atenção, de concentração, de dopamina. Eu acho que, de certa forma... as redes sociais já conseguiram transformar um pouco desse comportamento. E eu acho que talvez esse delta T de amadurecimento não seja suficiente. Entendi. Para isso, eu acho. Entendi. Porque é quase como a gente falar assim, eu te formei, a rede social, eu te formei assim, mas agora você vai ser obrigado a se formar novamente nesse outro contexto, por exemplo, um contexto corporativo, né? Eu acho que você falou, claro, nossos alunos, né? Por exemplo, o aluno chega no mercado de trabalho, por exemplo, 19 anos, estágio, em um ano ele já mudou um pouco a postura. Sim. Automaticamente ele já fica um pouco mais sério, né? Mais responsável, já pondera mais algumas coisas que ele vai fazer, né? Enfim, no final de 2 anos do contrato de estágio, já é uma outra pessoa. Né? Alguns já desenvolvem muito a questão da fala, né? Da comunicação. Sim, a gente vê claramente. Claramente. Mas eu acho que a gente está pegando ainda quem está com 19, 20 anos e que conseguiram ter algum tipo de maleabilidade ainda para reformatar o seu amadurecimento. Eu acho, por exemplo, né, dessa geração de agora, de quem hoje está no ensino médio, por exemplo, que é a alfa, né? É a alfa, por exemplo. Eu acho que aí já muda bastante. Porque, eu não sei como falar isso, mas eu acho que a nossa geração, e principalmente as anteriores, lógico, é ruim o que eu vou falar, mas a gente era mais adestrado. Adestrado pela vida. Sim. Sabe como eu vou falando? De tomar pancada, de engolir a seco, de achar que é aquilo mesmo, de... o emocional ou a saúde mental, nem sei o que é isso. Ou então, pode afetar, mas depois eu vejo o que é isso. Ao passo que, né, a gente nunca... As pesquisas mostram, né, que a opinião, às vezes falar opinião é ruim disso, mas a gente nunca teve uma geração tão deprimente, né? Sim. Ou deprimida, desculpa. Depressiva e deprimida do que a geração alfa, principalmente. Sim. Então, a gente nunca teve uma geração tão conectada, mas tão desconectada internamente. Sim. É uma geração que também se caracteriza, né, pela automedicação, automutilação, enfim, né? Então, isso, as pesquisas mostram esse empobrecimento mental. Sim. Então, do ponto de vista geracional, talvez, né, eu acho que, na minha opinião, hoje, acho que a quantidade de jovens... Lógico que sempre vai ter o jovem que vai ascender do ponto de vista carreira e vai entender que a empresa é isso aí mesmo. Logicamente que as empresas também estão tentando flexibilizar em relação ao que elas conseguem ofertar de contrapartida, do ponto de vista, né, de saúde do colaborador, enfim. Né, as empresas também não estão tão paradas assim. Né? Só que eu acho que a gente vai ter cada vez menos, do ponto de vista quantitativo, de jovens que vão conseguir ascender e que, de fato, vão querer comprar essa briga, no bom sentido, tá? De uma carreira corporativa, de buscar mesmo a liderança e de cargos maiores, que a responsabilidade também dobra. Enfim, eu acho que a gente vai ter menos. Eu não sei o que as empresas vão fazer. Tá? Essa que é a minha questão. Eu também não sei o que eles vão fazer. E aí, se a gente juntar isso, não necessariamente o papo, mas se a gente juntar isso com... A gente tem umas pesquisas muito boas, saíram ano passado nos Estados Unidos, de Harvard e do MIT. O nível de contratação de jovens
né, geralmente ele é de 22 a 27 anos, tem diminuído desde o final de 2022 e de sênior tem aumentado. Todas as pesquisas mostram isso. Principalmente no mercado americano, que é o que são as pesquisas estão mostrando, que tem muito a ver com Big Tech, enfim, são quem contrata de muita quantidade, mas é muito claro. Porque tem muitas variáveis também, mas uma que é muito estudada é a questão do que um profissional sênior consegue fazer apoiado por ferramentas de IA. Sim. Então já é uma discussão, tá? Isso já é uma discussão, como eu falei, de pesquisa, discussão corporativa mesmo. Como que a gente vai fazer esse refresh, essa atualização das lideranças das empresas, visto que cada vez menos jovens saídos da faculdade têm conseguido os cargos corporativos. Sim. Então a gente está somando mais uma variável nessa conjuntura, entendeu? Sim. A gente vai, teoricamente, teremos empresas cada vez mais, do ponto de vista de pirâmide, com profissionais de mais idade e que elas tentando manter aqueles profissionais ali. Sim, Talvez. quase como se as empresas tivessem se infantilizado muito durante um tempo, achando de uma maneira até inocente, assim, né? Ou proselitista também, não sei. Que o jovem é o futuro mas não naquele momento. O jovem é o futuro, óbvio que é o naturalmente futuro. ele se sentia atraído pelo aquele contexto, né? Sim. Eu acho que essa conversa que a gente falou de inovação, empreendedorismo, que você tinha falado antes, isso fez com que as empresas quisessem perder um pouco a sua identidade tradicional, né? Então elas quiseram parecer mais jovens. E para parecer mais jovem, elas precisam contratar o jovem. Perfeito. Só que o jovem imaturo que você coloca na sua empresa é um problema. Porque a gente gostaria de trazer o vigor, a energia, a criatividade do jovem sem trazer a imaturidade dele. Mas só que ele é um pacote completo. Total. É o que Nelson Rodrigues falava. O jovem, ele é igual a um adulto, com um problema pior, que ele é imaturo. Entendeu? Então, eu acho que as empresas elas estão meio que tipo assim, ó, vamos dar um passinho atrás, porque agora a gente está precisando de alguém para botar ordem aqui, entendeu? Porque eles perderam o sentido de ordem. E isso reflete até nos próprios processos assim corporativos. Eu tenho muitas dúvidas, eu tenho visto isso, né? Eu tenho muitas dúvidas se essa coisa de fazer processos de longo prazo, processos grandes, como o planejamento estratégico, envolvendo um monte de gente, eu já tenho dúvida se isso realmente é eficaz, entendeu? Entendi. Porque a gente vai pegar a natureza do ser humano e ela precisa de sabedoria. Ela precisa de alguém pensante. Dar ideia é uma coisa. Perfeito. Fazer estratégia, pensar no futuro, ter visão de futuro. Como que vai ser uma pessoa que vai pensar no futuro se ela não tem experiência, vivência de mundo ainda para ela te dizer para onde o caminho vai seguir? Você vê a ONU fazendo muito isso. A ONU chama o jovem para discutir o futuro da humanidade. Como? Como que ele vai discutir o futuro da humanidade? Ele não tem vivência prática. Ele não tem vivência, nada de vida mesmo, ele não tem nada. Então, como é que ele vai discutir? Então, eu acho que há também, principalmente dessas organizações multilaterais, assim como a ONU, uma infantilização, né? Então, sim. junta isso com inteligência artificial, com esses Lucas Neto da vida aí, meu amigo, realmente o negócio fica feio. E aí, olhando pelo ponto de vista da empresa hoje, que precisa de uma taxa de turnover saudável, né? Como você falou, ninguém trabalha para sempre na mesma empresa, enfim, precisa beber dessa fonte, desses comportamentos da jovialidade que são interessantes, né? Da energia, do ímpeto, de trazer o novo. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que não, tem que construir processos ali de capacitação, né? De treinamento, de onboard que realmente faça sentido. E que seja atraente para esse jovem permanecer, né? Então, assim, é um baita de um desafio, tá? Sim. É um baita de um desafio, porque uma coisa é o discurso ser atrativo. Outra coisa é o dia a dia ser atrativo, né? O dia a dia, e isso é curioso, tem até um pouco a ver com o que eu tenho na plataforma também, um jovem,
ele não conhece necessariamente não, ele não conhece o que é um ambiente corporativo. Não conhece. A gente não Principalmente do ponto de vista, principalmente do ponto de vista de instalações, né? O corporativo, e aí, logicamente, a gente tem alguns outliers, mas o corporativo, ele é frio, né? Ele é cinzento, ele ele não tem muita cor, né? Então, assim, ali... Ele é muito impessoal. Impessoal. Então, o jovem chegar ali, a expectativa dele, de cara, assim, cara, para 90% dos jovens, se ele for verdadeiro, não é nada do que ele pensava. Nada. Nada do que ele pensava, né? Se a gente for, então, por exemplo, né, aquelas instalações que são mais, geralmente em condomínios industriais, ou, Nossa enfim, Senhora. a gente tem ali, né, muito drywall. Uhum. Aquilo ali não é nada convidativo. Não estou falando que está errado, pelo amor de Deus. Né? A gente está nas empresas, enfim, faz parte da nossa vida. Mas para o jovem, aquilo ali soa muito diferente. Uhum. Muito diferente. Então, por isso que eu acho que, do ponto de vista quantitativo, teremos cada vez menos jovens com interesse de bancar essa vida no corporativo, sabe? Sim. Porque ali do ponto de vista de clima organizacional, até mesmo de cultura, tem que ser muito ao contrário. Por mais que clima, principalmente cultura, tenha a ver com o aspecto físico, com rito, enfim, mas tem que ser uma coisa muito bem bolada para que, de fato, aquilo ali não fale mais alto. Sim. Entendeu? Sim. Então, a gente não vai citar nomes, mas na nossa região que é muito assim. Sim. Né? Sim. Então, você entra naquele espaço que é todo mundo sentadinho, quietinho, muita divisória, aquilo ali, para esse jovem que na internet não vê nada disso, mas que ele vê diariamente diversos estímulos que são de cor, de som, de música, de tudo. Isso tem um contraponto. Sim. A gente não tinha esses estímulos, cara. Sim. A gente não tinha esses estímulos. E mesmo assim a gente sentia Mesmo essa assim. diferença. Mesmo Eu me assim. lembro muito bem quando eu comecei nas empresas. A falta de atenção que a empresa como um todo te dá quando você chega, ela é gritante. Porque a empresa é uma máquina de moer que ela não pode parar. Não para. Então você imagine quando você está entrando, né? Você imagina, a gente entra, a gente quer atenção. A gente quer que todo mundo explique tudo pra gente. A gente quer que as pessoas parem para falar com a gente, para dar carinho, dar conforto. E na verdade, a gente entra nos setores, as pessoas se apresentam, elas viram as costas e voltam pro computador trabalhar. Então, quando você senta na sua cadeira, a pior coisa que acontece com o jovem quando ele está entrando numa empresa é o momento que ele senta na estação de trabalho dele. Aí, ó, ligou o computador. Ligou o computador, é meio que tá falando assim, agora é contigo, amigão. E aí? E aí ele muitas vezes trava. Ele olha para o lado, ele vê a pessoa trabalhando. Olha para o outro, vê a pessoa trabalhando. Daqui a pouco vem alguém cobrando alguma coisa para ele, pedindo alguma coisa para ele, que ele não sabe nem por onde começar. Aí o que muitos hoje vão pensar assim, agora tá tranquilo, inteligência artificial, tá tranquilo. Aí eu vi recentemente, ontem na verdade, um cara que é executivo, já foi executivo de muitas empresas, ele falando que ele indicou a filha de um amigo para uma empresa, o chefe dela pediu 3 vezes uma coisa para ela e ela fez as 3 na inteligência artificial. Na terceira o cara mandou ela embora. Sem critério nenhum, né? Não pode achar também que a inteligência artificial vai ser a sua muleta. Bengala eterna. Não vai. Eterna e integral. Exatamente. É que se a pessoa já está fazendo terapia na inteligência artificial, a IA já está falando que ela tem uns olhos lindos, já está, né, chavecando a pessoa ali. Ela vai falar assim, então eu tô com um amigo eterno aqui, eu já não entro mais sozinho numa empresa, qualquer coisa eu vou na IA. Só que o buraco é mais embaixo. Total. Até isso a gente tem que começar a culturar as pessoas que não, a IA não vai ter todas as respostas. Se você der as respostas todas de lá, as pessoas vão perceber, elas não vão te pagar para você consultar a IA, sendo mais esperto que ninguém. E além disso, né, tem muitos aspectos acho que dessa questão. Além disso é que, do ponto de vista de grandes empresas, por exemplo, a maioria não usa o ChatGPT, para começar. Exatamente. Então,
O seu amiguinho do ChatGPT lá, não. E olha como que é curioso, né? A gente não está falando mal. Não. Né? Primeiro, meu grande objetivo, por exemplo, enquanto coordenador de curso, como você bem colocou, é formar diariamente. O meu propósito é esse, é formar os jovens para o mercado de trabalho. Né? Não é nem para as provas, graças a Deus, né? Nas análises, a gente está muito bem. Mas esse é o meu objetivo enquanto minha principal trabalho. Então, assim, não estou falando mal das empresas necessariamente, mas está falando desse choque. Sim. Né? E, além disso, né, eu estou me popularizando pela IA. E eu uso muito IA, enfim, todos os meus cursos com IA, minha escola de IA. Só que, por outro lado, a gente também tem que ser muito claro, e aí eu sou muito claro, que você vai chegar, por exemplo, numa empresa, não vai poder usar possivelmente o seu chat GPT lá, e a gente conversa com os alunos todo dia, né, que estão trabalhando. Então, é muito comum, tá? Ontem, por exemplo, tinha um aluno no final da aula me perguntando sobre um monte de coisa que ele queria montar no chat GPT, só que a empresa não usa o chat GPT. E ele vai lá, quando chega em casa, pega a planilha da empresa e coloca lá dentro. Não estou nem falando de usar aqueles dados, isso aí é outra discussão. Mas é uma bengala. É uma bengala. É uma bengala. Tá? E que muitas vezes não está de acordo com as políticas da empresa. Então, esse é o ponto 1, né, que a gente está colocando. Agora eu nem lembro onde eu estava parando. Essa é uma questão do chat GPT, né, da utilização. Você tinha falado antes de infraestrutura, síndico... Agora, né? Vamos em frente. Depois eu vou me recuperar aqui, vou lembrar. E isso da IA é muito emblemático, porque o pessoal estava usando o Claude lá para fazer reunião, né, tal, numa empresa que eu dou consultoria. Sei. E aí, ela funcionou para várias reuniões, como ela funciona mesmo. Só que numa reunião essa semana... Por curiosidade, a gente não começou a reunião tão formal assim. A gente começou a conversar e aí depois a reunião foi acontecendo. E aí quando saiu o Cláudio, aí a pessoa chegou e falou assim, valida aí a ata da reunião. Não tinha nada a ver. Só que ela fala com uma segurança. Você compra. Que quando você visse essa ata, sei lá, 2 meses depois, você fala assim, eu falei isso mesmo. Agora até lembrei do que eu estava pensando. E aí é outro ponto da sedução da IA, né? Exato. Eu uso IA, como eu falei, né, o dia todo para muita coisa, tá? Para muita coisa. E aí eu consigo avaliar alguns aspectos por mim, e inclusive vários desses aspectos, as pesquisas também mostram as mesmas coisas, né? E quanto menos a gente sabe usar, menos ela vai errar. O que eu quero dizer? Pergunta genérica, né? Prompt genérico, ou situação, tô com dúvida disso. Aí ela não vai falar que em cima do seu pescoço vai ter sua mão. Vai falar que tem cabeça. Ela não vai errar isso. Mas quando você começa a trazer, que é a forma, teoricamente, correta de usar, como um apoio, e você começa a colocar contexto, você começa a trazer a sua visão, quanto mais você traz também, mais ela erra. Quem usa muito percebe, porque você está começando a entrar num grau de profundidade da discussão, que o nível, a quantidade de base de aprendizado daquele tema é muito menor do que de coisas mais genéricas. Porque é específico. É lógico. Então, e aí ela começa a errar muito e ela vai botar mesmo o nível de certeza que ela vai te dar. Então, é um outro contraponto, talvez para a juventude ou para quem está usando também de forma mais indiscriminada. Você tem que usar de forma certa, né? Enfim, trazendo a sua vivência, trazendo o seu contexto, trazendo a sua sabedoria, né? Trazendo o que você de fato sabe, seu conhecimento. Só que ali o seu grau de criticidade tem que ser muito maior. Sim. Porque passa facinho de uma coisa que você não percebe. Então eu uso muito, por exemplo, né? Esse semestre então eu estou dando aula de um monte de disciplina. Então, geralmente quando estou indo para a faculdade, alguma coisa assim, eu troco uma ideia de algum outro ponto que talvez eu tenha esquecido daquela aula que vai vir, ou talvez eu queria pegar um outro exemplo, porque eu não consigo decorar os exemplos que eu uso na aula, enfim. E aí, gosto de conectar uma coisa na outra, porque como eu estou dando um monte de disciplina, eu gosto de conectar uma coisa na outra. E se você falar, por exemplo, ontem estava falando de PCP, uma coisa mais específica, para ela, programação, sequenciamento, era tudo a mesma coisa. E não sei o que. É isso aí. Aí eu falei, não, mas calma aí. Uma coisa... Você tem razão e vai levando. A gente sempre tem razão. E vai levando. Então, assim, para que você caia nessa armadilha hoje, dentro desse contexto corporativo, de ter esse auxílio, que é fantástico. Sim. Né?
que a gente não tinha e tinha que perguntar, incomodar, enfim. doido. Mas que é fantástico. Mas para você deslizar, não trazendo a sua verdade ali, o seu modo de fazer, também é muito mais fácil. Sim. E só um ponto, a gente está falando de empresa, disso. Como eu falei, a gente conversa muito com os alunos, né? A gente tem muitos alunos que estão estagiando. Muitos ali estão insatisfeitos. Talvez também a gente estivesse na época, tá? Sim. Mas, e também eu sempre tento muito pensar isso, Pedro, assim, será que eu tô exigindo uma maturidade É isso. que naturalmente não existe? É. Mas também, de certa forma, eu vejo por dois lados. Talvez, como a gente já tem mais maturidade, eu acho que um pouco mais de maturidade sempre é bem-vindo. Sim. Ponto um. E o outro, eles se deparam com muito mais informação que a gente tinha. Sim. Então, eu acho que parte dessas informações também deveriam construir um pouco de maturidade em relação à criticidade, enfim. Então, eu penso muito sobre isso. Será que eu estou pensando na minha cabeça, eu estou exigindo demais e não era para exigir? Uhum. No entanto, os argumentos que muitos usam para justificar o que não estão satisfeitos são esses que revelam que eles não estão se encontrando. Entendi. Estão um pouco perdidos. Isso tinha, eu acho que sempre teve. Acho que sempre teve também. Só que agora, e como eu falei, eu acho que a gente aceitava muito mais estar perdido e achar que isso faz parte do processo. Uhum. Agora, o fato de estar perdido, seja por qual razão, acho que pesa muito mais no processo de decisão dessa geração agora. É porque parece que todo mundo se encontrou. Exatamente. E aí, talvez não seja reducionista, é pensar na rede social. Sim, sim. Porque lá todo mundo se encontrou, né? Sim. Lá tá todo mundo... A vida é sempre linda lá, né? Então, assim, essa comparação, né? Essa referência, eu sempre falo isso. Quem que era a nossa referência, por exemplo, na nossa época de formação de competência? Era o círculo de amizade que a gente tinha. Exatamente. No máximo. E tá todo mundo zoado também, então. Não tinha um cara que era muito fora da curva, ou não tinha aquele, né? Não tinha aquele cara que era muito, muito, muito bonito e ele se dava muito, muito bem, todo mundo era ruim. Tava todo mundo mais ou menos. Sim. A depender, lógico, de cada círculo social, as pessoas eram parecidas também do ponto de vista, né, financeiro, cada círculo social em si. Então era tudo muito mais aceitável. Sim. Então a comparação era inerente, sempre existiu. Só que uma coisa é você comparar com quem está mais ou menos perto. Sim. Agora a comparação ela é muito injusta. Ela é muito injusta e ela é como uma comparação só de palco. Você comparava com o seu coleguinha lá, o processo, né? O bastidor, que é o dia a dia, não sei o que. Agora não tem mais graça você comparar com o seu coleguinho, porque você conhece uma realidade que é muito diferente. Exatamente. E que é muito mais desejada. Só que lá você só vê o palco. Exato. Então, assim, eu acho que isso contribui também sobremaneira, tá? Porque a gente está falando enquanto o jovem ter mais resiliência, entendeu? O jovem aceitar mais frustrações, o jovem... Porque a gente não fala de frustração na rede social, a gente não fala de resiliência. Quem fala isso hoje é quem é guruzão lá ou quem é coach, até no bom sentido, não é coach pejorativo não, mas para quem já é maduro. Sim. Para quem já é maduro. Sim. A gente não fala isso para adolescente porque não tem pegada nenhuma. Sim. Então, assim, é uma outra formação. Sim. É uma outra formação. E nesse sentido a gente consegue ver, né, que a gente começou falando aqui do papel da escola, né? O papel das tecnologias, né? Não que a tecnologia tenha um papel, mas é que ela influencia mesmo. Agora, voltando o olhar para os pais e para os outros modelos de referência que o jovem olha, aí a gente tem que começar a enxergar também de uma outra forma. Por quê? Eu vejo muitas pessoas da nossa geração, colegas, seja de qualquer âmbito, criticando muito os jovens, mas eu paro para pensar assim, será que ele dá o exemplo que ele deveria dar para o jovem? Ele é um líder? Será que aquele jovem enxerga ele como uma referência? E a gente pode dizer isso tanto do mercado de trabalho como um todo, seja o professor, seja o gestor, sim. E até em casa. Então, quando as pessoas que deveriam ser mais maduras querem se parecer mais com jovens, Tem. fica um pouco difícil Total.
de você cobrar dele maturidade e fica um pouco difícil de você esperar que algum dia ele vai querer ser líder. Porque ele vai querer viver um eterno hedonismo ali, ele vai querer sempre viver achando que aquela vida ali é muito boa, né? Que é só festa, que é só internet, que é só tirar foto. Então, acho que a gente também tem que olhar, né, para como a gente está sendo espelho para eles. Total. Por isso que talvez a figura do professor, acho que nunca tenha sido tão relevante. Sim. Principalmente, por exemplo, para a escola, né? E aí, mais a figura do professor, não necessariamente com as mesmas atribuições da figura que a gente já conhecia. Sim, sim. Né? Do mesmo jeito, né? Atribuições são mais ou menos parecidas, Sim. mas do jeitão, né? Do transmissor do conteúdo, né? Daquele cara que por si só deveria ser respeitado porque ele está na figura do professor ali na frente. Uhum. Porque assim, eu acho que, como a gente falou, eu acho que a internet, ela cria muito, as redes sociais criam muito a questão da comparação. Mas não necessariamente aquelas pessoas são referências. Eu acredito que seja isso. Tá? A inspiração, aquilo ali é para comparar, mas a inspiração, eu acho que ainda, do ponto de vista de comportamento assim, para o jovem, ainda está muito em quem presencialmente o jovem convive. Uhum. Né? Isso eu acho que é forte. É. Lógico que a internet tem um volume muito grande, né? Ela convive na internet com milhões de pessoas, milhares, enfim, e ela convive presencialmente com menos pessoas. Mas aí a importância dessas pessoas que fazem parte presencialmente da convivência com esse jovem serem esses exemplos. Concordo. Né? Então, talvez seja o momento agora dos professores também terem mais o lado do coach, do que é o sentido do treinador, Sim. do que direciona caminhos, do que mentora, sabe? E aí, do cara também que mentora e que saiba cobrar dentro do que é esperado em sala, né, daquele ambiente. Dos pais também, por exemplo, né? Tem um filho novo. É muito difícil, pelo menos na minha concepção, na minha casa, é muito difícil dizer o não. Uhum. O não, ele vem com uma carga que, por vezes, você não quer enfrentar aquela carga. Você chegou cansado em casa, você precisa de uma calmaria. Só que ela não advém do não. Ela vem do sim. E por tudo isso que a gente também vai incorporando de overdose de informação, brain rot e tudo mais, você não quer dizer o não. E por outro lado, não dizer o não pode ser facilmente entendido como eu quero dar ao meu filho o que eu não tive. Uhum. Eu quero proporcionar a ele ter mais um exemplo, mais pares de sapato e brinquedos do que eu tive na minha época. Uhum. Só que vai virando também pra gente uma ótima de uma desculpa. Uhum. Só que isso também a gente vai ser cobrado por isso. Sim. Né? A gente vai ser cobrado por isso. Então, na minha casa, por exemplo, que a gente é de outra geração, enfim, mas claramente, eu não estou falando mal de forma alguma dos meus pais, não. mas claramente eu nunca fui muito desafiado e tomar a frente das coisas com situações de risco. Risco em qual sentido? Sem conseguir antever muito bem o que vai acontecer e ser corajoso e... Não fui. Em contrapartida com a criação da minha esposa. Uhum. E que lá tinha muito mais regras, só que ao mesmo tempo tinha muito mais vai e faz. Vai e faz, mete a cara e faz. No meu já foi muito mais controlado. Uhum. E eu senti que muitas situações profissionais, eu precisei desse talvez ir além ali e não fui porque eu não tinha essa previsibilidade. Entendi. Isso naquela época, e que mesmo assim, o quanto não que meus pais me deram, proporcionalmente foi muito maior do que o que eu dou para meus filhos, pro meu filho. Uhum. Então, quando a gente planificar isso no tempo, acho que a gente vai ter também mais problemas nesse sentido, que você falou lá no início. Sim. O quanto eu estou preparando essa pessoa para, de fato, esse filho, tomar um não e se engajar emocionalmente e profissionalmente para assumir, por exemplo, essas posições que liderança é uma delas e que exige tanto do ser humano, né? Sim. É uma outra questão também. Não, e é importante a gente deixar claro aqui, né,
que a gente está falando isso sem julgamento. 100% sem julgamento. Mas eu vejo muito Você falou uma coisa que é essencial. O reflexo, o modelo que as pessoas seguem, por mais avassaladoras que sejam as redes sociais, o modelo que elas seguem ainda é o presencial. Acho que sim. Ainda são as pessoas que estão perto dela. Total. A rede social serve para comparação, né? Que é a parte ruim. Mas quem está perto é que realmente forma o negócio. Sim. E aí Sim. quem está perto está jogando a culpa na rede social porque ela está desvirtuando o filho dela. Só que a rede social, ela não é uma coisa que é incontrolável. É o que o Mark Zuckerberg fala. Eu não tenho culpa de todos os males da humanidade. Então, se você quer controle nisso aqui, basta você controlar. Ao mesmo tempo também que a IA não vai ser a salvadora do planeta. Não vai. Bem como, né? Então, muita responsabilidade que se hoje coloca em cima da IA... Meu Deus, calma aí. Coitada da IA. Coitada, lógico, eu falo muito, os meus cursos eu falo muito. O uso ético, enfim, tudo isso. Sim. Só que tem muita coisa colocada ali em cima de um completador de palavras. Sim. Um completador de pixel, um completador... A IA generativa é um completador, pô. Sim. Então calma aí. Você não vai achar que um completador... Vai né? ser a solução para sua empresa, para sua vida, para tudo. Tem que ter uma interferência humana para aquilo virar, de fato, um potencial positivo ou negativo muito forte, mas é humano colocado ali. Sim. É humano colocado ali. Mas tem uma outra questão que você falou da rede social, que eu também, assim, eu sempre fui muito, no início, aqui virou coisa de bar. No início, eu era muito contra, fui contra, principalmente na discussão do ano passado, de proibir celular na escola. Eu achava que isso era um retrocesso, assim, gigantesco. Mas hoje eu já não acho mais. Então, assim, meses depois, tá? Eu já tenho mudado um pouco a minha concepção sobre isso. Né? Porque você, de fato, tirou uma grande distração ali, tanto da sala, beleza, mas é um outro ponto também, vou colocar. Se é isso, um pouco da justificativa era o seguinte: eu estou competindo na escola com o TikTok. Eu estou competindo pela atenção do jovem. Sim, eu acho que se entrar nessa, a escola vai perder sempre. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Até para o intervalo, claro. a educação física vai perder. Que ela sempre perdeu. Sempre perdeu. Então, eu acho que a escola tem que competir pelo significado das coisas. E as outras coisas, por exemplo, competem por atenção. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu tenho que competir por gerar significado e aí a atenção vai vir, tudo vai vir. Então, se eu tiver competindo pela mesma coisa, eu sei que eu vou perder. Claro. Então, eu acho que... no início, eu achava que essa justificativa era ruim e ainda é. Mas beleza. Só que hoje, quando a gente vê, por exemplo, né, e agora eu estou ainda mais dentro do ambiente de ensino médio. Né? Então, a gente, quanto professor coordenador, eu conversava muito com esse jovem, do ponto de vista de captação dele. Ou seja, eu preciso saber o que esse jovem está esperando de faculdade de futuro. Eu preciso saber quais são as objeções que ele vê, por exemplo, de fazer uma faculdade do futuro. Então a gente tinha contato. Eu tenho muito contato com esse jovem de 17 anos, por exemplo, 15 saindo do ensino médio. Agora eu comecei de fato a entrar na escola. Então eu estou falando de IA dentro das escolas, efetivamente, e para alunos. E aí o que a gente vê agora dentro do intervalo, sem o celular, volta a ser muito interessante. Então é aquela questão da ciclicidade da vida, né? A gente evolui muito para uma coisa, muita tecnologia, depois a gente tem que retroceder. Exato. Ou não retroceder, mas voltar atrás com outros hábitos, né? A tecnologia ela tá lá, ela não retrocede, mas enfim. Então, a gente volta a ganhar algumas coisas que talvez para desenvolver liderança, talvez não, façam muito mais sentido do que o uso do celular. Com certeza. Como, por exemplo, a questão dos esportes. Sim. A gente tinha uma valorização do esporte na escola que a gente foi perdendo gradativamente. Sim. Né? Lógico que também na época só tinha ou você fazia esporte ou você ficava parado. Sim. Com o celular e com tudo mais, você tinha o e-esporte, Agora tem o e-esporte. Você tinha tudo. Então, assim, logicamente que outras coisas vão surgindo. Assim como antigamente você só podia jogar futebol porque só tinha bola de futebol. Depois começou a ter mais bola de basquete, você foi fazendo outras coisas. Só que hoje, ou o jovem fica quieto na dele lendo, por exemplo, que eu não acho tão saudável no ambiente escolar, nesse sentido de intervalo. Sim, sim. Tá? Ou ele vai ter que conversar com alguém, ou ele vai ter que fazer esporte. Então, eu acho que o ganho
Não sei se de forma permanente, mas o ganho a gente vai experimentar coisas muito interessantes dessa proibição do celular. E aí um outro receio que eu tenho também, e que outros países já começaram, a Austrália agora, rede social só é permitida acima de 16 anos. Então virou lei agora, vai ser muito mais. No Brasil a gente vai ter, né? Nesse ano o ECA Digital sendo implementado, o Plano Nacional de Educação que, né, venceu agora em 2024, esse ano agora, possivelmente agora no Senado já vai virar lei. Então assim, vem um monte de restrição. Sim. Possivelmente vamos experimentar a mesma coisa de rede social. E aí, como é que vai ser isso? Não sei. Isso eu não sei, de verdade. Sim. Não tenho. Mas são outras variáveis que vão impactar no que a gente está falando necessariamente. Com certeza. Tá? Com certeza. Eu também era um pouco contra. Assim, mas fui menos tempo que você. Porque eu acho que eu ia contra muito no sentido da intervenção. Total, entendo. Muito na vida das pessoas. Total. Entendeu? Total. Quase que no livre-arbítrio, né? Quase. Exatamente. Perfeito. Mas, quando a gente fala isso, a gente tem que entender que existe uma autoridade. E ambiente escolar, né, que a gente está falando? A gente está falando daquela redoma ali, né? E ponto final, cara. Verdade, aqui a autoridade existe e ela tem que ser respeitada. Isso eu acho que é uma coisa que, se tirar o celular, vai resgatar esse símbolo de autoridade do professor, beleza. Porque a grande verdade é que, como o mundo está ficando mais horizontalizado, a gente não tem mais só um canal que a gente vê, a gente não recebe mais informação de cima para baixo, né? O símbolo de autoridade ele tem ficado cada vez mais dissolvido. Total. Né? Então, isso passa pelo... E a autoridade, não é autoritarismo, né? Não, deixando bem claro, exatamente, né? A autoridade. Isso passa pelo esportista que você admira, isso passa pelo professor que foi uma referência para você, e isso passa pelos pais. Então, você vai destruindo o símbolo de autoridade. Começou a ficar tudo muito fluido, né? Como Exatamente. se fosse fluido. Ficou um negócio muito... Exatamente. E aí os pais, eles acabam tentando se adaptar, querendo cada vez ser mais amigo do filho, tal, aquela coisa. O professor também. Total. Quero ser mais amigo do meu aluno. Se eu falar alto com ele, vai ser ruim. Mas eu vou colocar a culpa na instituição, porque a instituição está me pressionando. A instituição não está pressionando em nada, muitas vezes. É você que quer ser amigão deles mesmo. Total. Né? E as próprias pessoas de referência, vamos dizer assim, as pessoas públicas, né? Elas tinham aquela distância. Então, o fato de manter um pouco a aparência era bom. Sim, entendo. Agora, ele abre muito sua intimidade. Sim. Então, quebra aquele charme. Uma certa admiração então, também, né? E aí você começa a achar que você é mais íntimo dele do que você de fato é. Então você acha que você é mais íntimo do professor do que você de fato é, mais íntimo da figura pública do que você de fato é, e mais íntimo do seu pai do que você de fato é. E aí a gente acaba também achando que o caminho do ponto A para o ponto B é muito mais curto do que realmente é. Isso. De que tudo é muito reduzido. É muito simples. A visão de mundo é muito reduzida, ou seja, é muito pequena essa diferença que não é, Isso. A maturidade que não é, né? A vivência que não é, o nível de responsabilidade que não é. Exatamente. Verdade. Então, as grandes indústrias, assim, elas estão colocando na cabeça das pessoas que tudo é muito simples. E aí ela vai para a tela do celular, ela consegue ver essa simplicidade na hora de pedir comida, na hora de comprar alguma coisa, na hora de falar com alguém. Só que quando ela vai para o mundo fora das telas, ela não consegue ver essa simplicidade. Exatamente. Ela começa a perceber que ela toma não. Porque não é simples. Porque não é simples. Ela começa a perceber que para conquistar a confiança de uma pessoa é difícil pra caramba, ainda mais nesse mundo onde há muita desconfiança. Sim. Então, eu acho que isso é que tá... Né, as pessoas vão ter que começar a tirar esse avatar da tela e vir mais para a realidade, entendeu? Perfeito. A gente estava falando antes aqui, essa semana eu tomei 4 nãos, cara. Entendeu? Se você vai botar um moleque desse para tomar um não, ele se esconde no quarto
entendeu? E fica em posição fetal o resto da semana. Perfeito. Então, se você não chegar e falar assim, cara, tomei não e que se dane, meu irmão. Vou tomar mais 30, mais 40, mais uma hora eu vou conseguir. Uma hora em placa, né? Entendeu? Então, isso é que a gente precisa entender. Sair desse troço aqui. É verdade. Então, eu acho que a proibição, né? Independente se a intenção foi essa, mas eu acho que a proibição vai ser um mal que vem pro bem. Eu tenho essa impressão. E aí eu acho que... E só para terminar esse assunto, no início eu achava que a aceitação seria muito mais dificultosa do ponto de vista de ser... Não, mas eu acho que não foi. Lógico, o que os professores têm muito falado, as escolas também, nas que eu tenho ido com bastante frequência, é que tem que ter um controle muito grande para que você não facilite, né, para o jovem achar que ele pode levar, olhar rápido, enfim. Mas, por outro lado, eu também estou tendo a experiência do seguinte, os pais também têm que ser muito ensinados porque querem ficar mandando mensagem toda hora. Então, exatamente. Ficar vendo ele na câmera. O seu filho não pode olhar rede social. Não pode usar celular. Mas ele sabe, e você ainda fica mandando mensagem para ele 9h30 da manhã, para perguntar uma coisa, 10h30. Calma aí. Você sabe que ele não vai ver e não pode ver. Mas ao mesmo tempo você vai cobrar ele porque ele não viu, ou enfim. Então, nas escolas que eu também tenho participado, a preocupação também tem sido essa junto aos pais. Ó, não adianta, pô. De um lado a gente está aqui brecando, tomando insatisfação, né? Do início do cara reclamar, e de não poder usar nem um pouquinho, enfim. Né? Porque também usar pouquinho como é que mais difícil de você controlar. Mas, por outro lado, também você tem que ajudar. Sim. Calma aí também, porque agora é a hora dele estar aqui, né? Então também tem esse ponto. E aí eu não sei o que vai acontecer agora das redes sociais, mas acho que a gente vai ter um limite aí de uso de idade, acho que mais claro. Por mais que as plataformas tenham seus limites, né? Tem as plataformas têm lá sim, mas não funciona, acho que é perfeito, porque eu acho que, né, enquanto virar lei, aí acho que a gente vai ter alguma coisa nessa direção também. Eu também acho. E aí eu tenho um pouco de receio quanto à questão da IA. Porque a gente tem, né, por exemplo, a China, o plano da China tem a introdução da IA na escola a partir dos 6 anos. Ah, mas os 6 anos... Mas o plano é muito bem feito nesse sentido, de que durante 6 anos... Nos 6 anos de idade, por exemplo, ele vê 6 horas de IA no ano escolar. Então, não é que ele vai 6 anos e vai usar, mas no ano escolar. E aí é muito mais que a gente fala, é IA desplugada. Não é necessariamente IA. Ele está falando de IA, não é porque ele está usando IA, não. Sim. Mas é IA desplugada, é falar de conceito, é falar de visão. Porque aí a questão de IA vem muito a questão, né, de, enfim, como se fosse computação, de lógica, de aquilo tudo que a gente conhece. Sim. Então, é num plano, ele só começa a desenvolver algo de fato de aplicação lá para 10, 12, 13 anos. Então, a gente vai ter também daqui a pouco isso de limitar claramente. Hoje, a idade mais aceita é 14 anos, que é a idade mínima para um jovem usar IA, mais ou menos é 14 anos. Só que, por outro lado, enquanto nação China, não, vamos usar desde cedo. Estados Unidos também, vamos usar desde cedo. E os planos também são bem interessantes. Então, eu também fico um pouco de receio disso, porque, e eu falo isso nos meus cursos, tá? Acho que a gente nunca conseguiu construir, enquanto sociedade, algo que no curto prazo nos gere resultado e alimente a nossa preguiça. Então, a gente conseguiu criar algo que eu consigo gerar resultado, principalmente no curto prazo, que depois é aquele negócio. Você vai ser descoberto, ou você vai ser visto, ou você vai emburrecer, enfim. Mas no curto prazo eu gero resultado. Eu faço aquele trabalho lá que eu... 23h50 de domingo, em 10 minutos eu faço um bom trabalho. Tá? Nesse sentido de entrega para o professor antes da segunda-feira. Só que eu também estou alimentando a minha preguiça. Então, como que isso vai ser colocado também dentro das proibições, e que é uma outra coisa que eu vejo muito, né? Todas as escolas, particulares também, mas as públicas principalmente, estão sonhando, né, a Secretaria de Estado, estão sonhando com as regulamentações. Para a partir daí ela entender o que ela não pode fazer para, de alguma maneira, descer do céu algo que ela pode fazer. Entendeu? Mas ela está sonhando com o que ela não pode fazer. Isso aqui eu não posso. Para tentar começar a encarar a realidade do que ela pode fazer. E, principalmente, não adianta falar o que pode e não pode,
se o professor não é capacitado pelo que ele pode, nem que ele não pode. Sim. Enfim, então é uma outra discussão grande que a gente vai ter e que possivelmente vai alterar ainda mais essa conjuntura de geração, de construção de competência e habilidade nos jovens. Né? Com certeza. Amigo, acho que passamos por tudo. Nossa Foi Senhora! Uma opinião que tá aí, cara. Eu acho que não é uma receita de bolo, não é nada polêmico assim, mas são observações que a gente faz da realidade. Da realidade. Né? A gente não está aqui achando, né? É claro que é importante os estudos e tudo mais, mas, cara, a gente está vendo. A gente não precisa de estudo para dizer aquilo que os nossos olhos estão vendo. Então, eu queria te agradecer e agora eu queria que você falasse da plataforma, da Dead School. Ah, legal, já esqueci. Para você falar aí pro pessoal, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Explica aí pra galera o que é a Dead School. Legal. E mais uma vez, eu te agradeço aí. Ah, obrigado, Pedro. Então, hoje eu tenho, né, além das atribuições mais corporativas, assim, enfim, prestação de serviço com IA, eu sou realmente, eu posso me considerar, eu sou uma pessoa apaixonada pela educação, de verdade. Eu consegui construir mesmo essa paixão, esse amor pela educação e tenho muito orgulho disso. Mas também sou muito crítico, né? Eu sou muito crítico. Principalmente pelo papel do professor, tá? E das condições que a escola oferece para esse professor de trabalho, tá? Da valorização dele e do papel dos pais nesse processo. Ou seja, eu tento entender o quanto a escola, os professores e os pais podem ajudar nessa questão. Tá? Por quê? Por conta daquilo. A gente, como eu falei, a gente vê o mercado de trabalho, né? E a nossa vivência principalmente é mais corporativa. Então a gente, e querendo ou não, são as indústrias que mais contratam. Né? Do ponto de vista de volume, né? A nação funciona do ponto de vista industrial. Tá? Então não é desvalorizando profissões que são autônomas, não é de forma alguma, mas a dinâmica de fato, enquanto região, enquanto território, funciona do ponto de vista dos grandes contratantes. Né? Então a gente vê o que o mercado precisa, né? A gente vê o que a gente entrega enquanto ensino superior, o quanto forma esse jovem, o quanto a gente consegue formar esse jovem no ensino superior. Ao mesmo tempo, a gente vê quais são as expectativas desse jovem no ensino médio. Né? E aí, principalmente pela minha questão de coordenação, que eu preciso captar esses jovens. E também agora, né, dos últimos anos com IA, de fato eu tenho entrado nesse universo. E aí, não é esperando uma maturidade que ele não tenha, só que quando eu converso com esses jovens do porquê a escolha do curso X ou do curso Y, do porquê, do que ele conhece do mercado de trabalho, de quem o ajuda a construir conhecimento para a escolha de carreira, as argumentações, né, os argumentos, são tão rasos quanto os que a gente tinha quando a gente ia na banca no domingo comprar o guia de profissões da Abril, que era aquele verdinho. Eu sonhava que todo ano ia ter um guia novo para ter mais informação. Era esse. Eu não estou dizendo que ele precisa ter uma clarificação de toda a carreira dele agora. Só que grandes instituições têm pensado isso porque o governo federal, por exemplo, instituiu projeto de vida nas escolas. Então, toda escola tem que ter carga horária para o jovem pensar o futuro. Sim. Os itinerários formativos. Os jovens têm que experimentar aprofundamento de temas, e não só os básicos dali que ele vê, mas tem que aprofundar para ter mais informação para ele talvez escolher com mais assertividade o que ele quer fazer para frente. Né? Nesse mercado nosso cada vez mais competitivo, eu sempre falo isso. Cara, em 2030 a gente vai ter mais de 1 milhão de médicos, mais de 1 milhão de psicólogos, chegar a quase 3 milhões de advogados. Tudo a gente está passando de 1 milhão. Administrador, muito mais de 1 milhão. Para esse jovem que talvez, não falando mal, mas que ele é menos resiliente, enfim, para esse cara ter sucesso no mercado de trabalho, ele tem que gostar minimamente do que ele está fazendo. Tem que ter um propósito, não um propósito de vida, mas tem que ter um propósito de estar fazendo, tem que ter um significado. E esse significado ele começa a ser gerado e fortificado ali no ensino médio. Então, o que é a Dead School? A Dead School é uma plataforma para contribuir com o processo de autoconhecimento e de orientação profissional de carreira. Tá? Isso já acontece, já existe, por exemplo, profissionais, sejam psicólogos, orientadores profissionais de carreira, que de fato ajudam esses jovens. Tá? Então já existe esse serviço. Mas é um serviço que ele ainda é segmentado pelo ponto de vista financeiro.
Quem tem acesso a esse serviço, geralmente uma orientação de carreira você tem ali 8 a 10 consultas e tal. Tem os testes, realmente os testes que são aprovados pelo Conselho de Psicologia, que tem que aprovar esses testes, são avaliações psicométricas. Então, ali você faz uma avaliação desse jovem. Ótimo, eu acho isso ótimo. Só que isso é para uma classe ou para uma quantidade de pessoas que é muito pequena. Enquanto isso, eu tenho uma galera que não tem como pagar, realmente não tem como pagar, mas que eu preciso muito, eu quero muito impactar e mostrar isso que a gente fala de vida profissional. Sim. Então, o que a Dead School faz? A Dead School não faz avaliação psicológica. A Dead School não faz teste psicométrico, é teste oficial, que tem score, que tem aquilo. Não faz. O que a gente faz lá? A gente tem uma série de dinâmicas, tá? Para construir, para que eu consiga conhecer mais do perfil daquele jovem. Então, são dinâmicas muito situacionais, tá? Dinâmicas que têm uma linguagem desse jovem. Porque, por exemplo, esses testes psicométricos que são aprovados pelo Conselho de Psicologia para serem executados, a maioria desses testes são de 1994, 96. Então, o Conselho de Psicologia ele faz um trabalho muito forte nesse sentido de permitir o que pode e o que não pode ser feito. Certo. Se for avaliação psicométrica mesmo, né? Para ter, como eu falo, para ter aquela metodologia de resultado, né? Para você poder avaliar. E aquilo ele não combina com a realidade do jovem, de forma alguma. São testes que são muito cansativos, fazem sentido, funcionam. Desde que na mão de bons profissionais funcionam. Só que ainda é elitizado. Esse é que é o ponto. E eu não quero, eu quero tentar com toda a humildade do mundo, mas eu quero tentar impactar positivamente quem não consegue consumir isso. Tá? Então a Dead School, eu tenho uma parceira, tenho parceria de psicólogos também no projeto. Logicamente que eu não entendo, minha área é muito mais a construção disso, tá? Mas a minha visão de mercado ela é muito forte. Nesse sentido de trazer a visão de mercado ali para dentro. Né? Então, a Dead School, como eu falei, tem uma série de dinâmicas que o jovem realiza ali, cada dinâmica por semana. Então, ele tem uma semana para realizar uma dinâmica, porque também não é fazer tudo de uma vez só, ele tem que refletir durante o processo. Então, ele tem dinâmicas de interação, essas dinâmicas são muito... Tem muita questão visual na dinâmica, tem muita imagem, tem vídeo, não é só... Porque eu gastei 1 ano de tempo e também um pouco de grana, para ver a aceitação do jovem perante aos testes. E também não estou julgando, mas o jovem não consegue fazer reflexões grandes, talvez eu também não conseguisse, e escrever aquilo tudo. Então, se eu me dar uma questão, o que você está vendo de escrever? Ele não gosta de fazer. Ele não gosta de fazer. Tá? Tanto que foi muito curioso, nessa jornada minha de testes com a plataforma, muitos testes eu fiz no computador, usando computadores de escolas parceiras. Muitos jovens ficavam nervosos, mão suava, de ter que usar o teclado. Nossa. O teclado. Então, no celular você não escreve muito. Geralmente você escrevia muito o quê? No teclado. O jovem usa mal o teclado. O que era... Geralmente, né, a gente conhece aquela gavetinha, aquela que você puxa ali, aquela prateleira que o teclado vem. O jovem puxa aquilo ali e pega e bota em cima da mesa. Ele não entende que aquilo ali é para você, entendeu? Isso foi muito comum. Então, eu exijo menos da escrita para o jovem. O que ele tem que refletir mais é por áudio. Então, ele grava áudio. Enfim, então eu tenho um bloco de dinâmicas para autoconhecimento e um bloco de dinâmicas para orientação de carreira. Bem como uma parte muito instrutiva. Então, por exemplo, ali tem mais de 400 profissões que todas elas têm o mesmo padrão de escrita. Então é mais fácil. Uma coisa eu já vou procurar na internet um monte de coisa sobre a profissão X, Y. Aí é um site do escola.com, outro não sei o que lá, outro do Quero Bolsa. Aí é um monte de coisa falando de faculdade. Entendi. Então ali eu boto o mesmo padrão para ele ter noção de perspectiva de carreira, o que ele precisa fazer de formação para entrar naquela profissão, uma média Brasil de salário. Isso também para curso. Então, para todos os cursos, são mais de 300 cursos que tem de ensino superior e tecnólogo no Brasil, a mesma coisa. Para ele comparar um curso com outro em relação... Pô, geralmente o meu perfil tem mais a ver com esse curso aqui ou com aqui. Então, esse jovem, ele realiza todas essas dinâmicas, tá? Ele tem essa parte toda de informação que ele também consome, até mesmo para ajudá-lo nas dinâmicas. Sim. E aí, tudo isso que ele faz, eu tenho ali vários agentes de IA que vão analisando essas respostas. Entendi. Para começar a traçar perfil em relação a essas respostas. Por isso que é interessante que ele faça um por semana, que ele reflita para fazer aquilo, mas eu vou vendo se tem inconsistência, se não tem, qual o caminho que ele está percorrendo, se
por exemplo, perante um vídeo que é uma situação muito de um consultório, de uma cirurgia. Ele respondeu rápido, ele pulou rápido, ele ficou devagar, ele quis mais olhar. Qual a alternativa que ele marcou? Então, não é um relatório sobre... É uma observação de tudo que aconteceu. Entendi. E a gente que trabalha muito com IA, percebe que a IA tem essa potencialidade. Sim. De olhar muito dado e muita informação e começar a traçar ali possíveis caminhos. A plataforma não escolhe por ele, de forma alguma. Ele não interage diretamente com a IA na plataforma. Não tem essa opção dele perguntar alguma coisa para a IA. Tem interesse em colocar mais para outras coisas, mas não é isso. Porque para isso ele fala no ChatGPT, mas que é totalmente desqualificado para o que ele precisa, para a realidade do Brasil. Sim. As IAs estão ali para gerar essas análises. Então ele completa uma dinâmica, ele vai lá, clica no botãozinho gerar análise. Aí eu trago um resumo para ele da participação dele daquela dinâmica. Mas um resumo que não interfere nem influencia nada de escolha dele para frente. Só o final de todo aquele caminho, que geralmente dura ali uns 3 meses, tá? 2 meses e meio, é que aí eu gero um relatório completo das interações dele. E aí vou mostrando, talvez faça sentido você olhar para cá. Isso aqui tem sentido do que você falou. Dentro das suas competências que você foi listando aqui, ou do que você falou que você gostava de fazer lá. Essa profissão aqui, dentro dessa área de trabalho, pode te ajudar. Eu vou traçando isso tudo e dou um parâmetro para ele. Entendeu? Legal. E junto com isso, tem as funcionalidades de rotina. Né? Que parte do sucesso, acho que vai vir da disciplina de qualquer pessoa. Né? Sim. Então, organizar sessões de estudo... a parte de correção de redação também, que ele pode corrigir o tempo todo as redações com base no critério de correção do Enem. A parte ali dele entrar em salas de estudo com outras pessoas. Isso é legal. Então, ele não conversa. Ele sabe o que as pessoas estão estudando para ele se motivar a estudar também. Então, planejamento dele de hora, de estudo de dia. Então, eu tenho aula tal horário, eu vou estudar esse horário. Eu estou estudando mais esse tema do que esse. Toda a plataforma fala com ele. Entendeu? Mas são coisas mais de rotina ali. Mas o principal mesmo é essa questão de trazer para ele autoconhecimento e orientação de carreira. Então, assim, eu lancei no final do mês passado. Já começou a rodar, legal. E agora eu comecei a fazer parcerias com escolas. Tá? Então, graças a Deus, fechei uma parceria agora com uma escola daqui da cidade. Então, você 120 jovens usando efetivamente a plataforma, os jovens do primeiro ano até terceiro, que o foco é esse. Sim. E aí, na V2, na versão 2, eu vou lançar também uma função para os jovens escolherem esses itinerários formativos. Né? Porque agora a gente trouxe para o jovem a necessidade dele escolher em qual área ele vai se aprofundar na escola no 9º ano. Então, no 9º ano, ele tem que escolher. Eu vou fazer um itinerário mais de exatos, então já tem que escolher agora. Sim. Então, essa escolha também, logicamente, que é difícil pra caramba naquele momento pro jovem. Então, a plataforma também, a próxima funcionalidade é ajudar ele a escolher qual o caminho que talvez faça mais sentido para ele dentro do itinerário formativo daquela escola. Show, cara. Beleza? É sucesso. Obrigado. É sucesso. Muito Fred obrigado. aí, ó. Muito Seu filho obrigado. tem quantos anos, Fred? 17. Aí, ó. Pronto, então ó. Primeira venda aí já. Tá certíssimo. Fred já tá só ouvindo ali, ó. Que bom, vai gostar. Meu amigo, obrigado. Eu que agradeço. Tenho certeza que vai ser um sucesso a sua plataforma, que você coloca o coração em tudo. Então, isso aí já é 90% do caminho andado. Que bom. Obrigado pelo convite, foi um prazer mais uma vez, estou à disposição. Obrigado, meu amigo. Gente, mais uma vez obrigado aí por vocês terem ouvido. De novo, é uma questão muito opinativa aqui e a gente quer só contribuir para o crescimento de todo mundo. Beleza? Até a próxima. Vamos lá.